Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Oi, gente, estamos aqui em mais um encontro, mais um bate-papo. E hoje a entrevistada será Geise Mariana. Eu? Geise, prazer estar aqui com você. Obrigada por ter recebido o nosso convite. Me conta um pouco. Geise maquiadora, empresária, influencer. Como é que consegue? Primeiro, apresente-se ao Sim. público e depois me conta como é que você consegue dar conta de tudo. Oi, gente, prazer. Eu sou Geis Mariana, maquiadora profissional, como a Jennifer falou, influenciadora e empresária. É um prazer estar aqui, Jennifer, e participar desse projeto incrível que vai com certeza trazer muito benefício para a Carpina. Eu agradeço muito pelo convite. Então, como é que dá conta de tudo, realmente, né? É bem bastante coisa e eu sou, né, a minha própria empresa. Então, Perfeito. realmente, eu comecei como influenciadora, depois eu fui para influenciadora e maquiadora profissional e agora eu sou também empresária e a minha própria empresa. Agora eu estou começando a entrar na fase de delegar funções, né? Porque quando Sim, você começa pequeno, você começa sim. sozinho e depois você começa a observar que você tem que delegar funções. Exato. Então algumas coisas já estou tendo que delegar, mas é um Perfeito. trabalho incrível que eu amo fazer. Perfeito. E me conta uma coisa. Como foi que tudo começou ali? Eu sei que eu já a conheço pessoalmente, inclusive já foi minha cliente de Sim, consultoria, maravilhosa. passou por um processo Esse incrível. look belíssimo que vocês estão vendo, minha gente. Depois que Jennifer me ensinou tudo que ela sabe, eu virei outra pessoa. Agora eu sei exatamente como me vestir. E é maravilhoso. Ótimo. Me conta como foi que você começou ali. Primeiro foi influência, né? Foi o primeiro Sim. passo ali. Conta um pouco pra gente essa história, que eu quero saber. Então, eu sou do interior, né? Carpina já é visto como um interior, mas para o lugar onde eu moro, Carpina é uma cidade grande. Sim, Eu moro em Passira, num povoado próximo à cidade de Passira. E, assim, eu nunca pensei que eu seria influenciadora. Justamente pela visão que eu tinha ali do local, pelo ambiente que eu vivia, né? É um ambiente muito pequeno, as pessoas têm a mente muito pequena e muita gente até hoje não sabe nem o que é Instagram, o que é trabalhar com a internet. Então, eu até já comentei uma vez no meu Instagram que quando eu via alguém querendo postar vídeo no YouTube da minha cidade, eu tinha pena, mas não era por maldade. Eu olhava para a pessoa e eu ficava com pena assim, poxa, essa pessoa tem tanto talento, mas ela mora aqui. Então eu tinha essa mentalidade. Mas graças a Deus essa mentalidade mudou. E começou simplesmente por um hobby. Eu passei por um momento de depressão, que graças a Deus hoje eu estou liberta, mas eu amém. tive muita depressão e ansiedade. Eu não comia direito e nada assim, não tinha motivação para nada, sabe? Sim. E aí eu desisti da minha faculdade, eu fazia faculdade de educação física no CAV, em Vitória. Eu saí da minha faculdade, mas desde pequeno eu sempre amei câmeras. Sempre amei fotos, câmeras. Isso aqui é familiar pra Sim, você. super Ó, familiar, a tô sua super câmera é essa aqui. confortável. Pode ficar à vontade. E aí, eu sempre estive familiarizada. Eu sempre fazia fotos quando eu era criança. Era um hobby se maquiar Sim. e tirar fotos. Pra tirar um dia, assim, quando eu tinha um dia de folga da escola, era o meu hobby, assim. Realmente a paixão começou com a maquiagem, já Sim, lá no sim. início. E amei, sempre amava câmeras, fotos, que na época o que era mais frequente era fotos, não era Sim, nem tanto vídeo, né? sim. Então eu simplesmente comecei a fazer alguns vídeos depois de ouvir algumas pessoas falarem que eu parecia que era influenciadora. Eu dava risada dessas pessoas. Eu fiz Olha a um. profecia aí, ó. Se Sim, cumpriu. eu fiz um. Ganhei um sorteio de uma influenciadora da minha cidade, que é a Rafaela Santiago, ela é bem conhecida. Lá de E Passira também. sim, lá de Olha Passira. Eu aí. ganhei um sorteio. Ela gostou muito de mim, se identificou, falou que se via em mim quando ela era mais nova, ela era muito parecida Que comigo. A gente legal. fez amizade e ela falou: "Você tem muito jeito para ser influenciadora". E eu, hahaha. Que coisa, né? Eu achando que as pessoas estavam querendo tirar onda com a minha cara. Sim. E aí depois eu fiz um ensaio fotográfico com um fotógrafo amigo meu. Ele me convidava sempre e aí ele dizia: "Você é muito fotogênica, vamos fazer um ensaio". Eu fui e fiz um ensaio com ele em Boa Viagem. Ele falou a mesma frase: "Você tem o perfil de Toda influenciadora. aptidão para Você é muito câmeras. blogueira". Eu dei risada também, mas aí isso entrou assim na minha mente, Sim. porque esse desejo já tinha ali no meu coração, mas eu acho que por uma crença limitante eu não colocava ele para fora.
E aí começou, né, os challenges na internet de maquiagem. Eu olhava aquelas meninas fazendo aquelas transições e eu ficava Sempre assim... quis fazer, nunca deu certo. E eu ficava assim, eu quero fazer. Eu não estava fazendo nada, eu já tinha desistido da universidade. E eu estava bem perdida, assim, não sabia o que eu queria da minha vida de fato. Sim. Não sabia com o que eu queria trabalhar, mas eu sabia que eu gostava muito de maquiagem e de gravações. Então eu simplesmente comecei a fazer challenges, fazia vídeo de cabelo também, finalização de cabelo, vídeos de beleza. E aí o meu perfil começou a crescer e eu comecei a enxergar aquilo como um trabalho. E foi quando eu encontrei a paixão que já existia, mas que eu ainda não tinha... Aflorado. Não estava aflorada ainda. Eu descobri que eu tinha uma paixão por esse trabalho e hoje eu não me enxergo mais trabalhando com nenhuma outra coisa, a não ser com a internet, com maquiagem. Perfeito, perfeito. E aí foi crescendo, Sim. se desenvolvendo. E aí, quando foi que você entendeu, assim, você disse aí que viu que realmente era a sua paixão, a maquiagem, mas o que foi que fez você dizer assim, não, isso aqui é uma profissão, eu já sou profissional na área. Qual foi o momento, assim, da sua caminhada que você entendeu? Será que foi uma maquiagem, assim? Eu vi, assim, muitas mulheres que trabalhavam com isso. Sim. E eu queria trabalhar com isso. Então, assim, eu comecei a pensar, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? Porque, assim, eu não trabalhava, Sim. não estava na universidade e, basicamente, o meu tempo inteiro era para produzir conteúdo, para editar conteúdo. Então, basicamente, eu já vivia trabalhando, só que eu não estava recebendo por aquilo. E você estava gastando, porque tem que ter dinheiro para comprar maquiagem, sim. né? E no início foi muito difícil, porque como eu não trabalhava, a minha família é uma família humilde, eu não tinha condições. Então, assim, eu usava as maquiagens da minha irmã. Sim, e a minha irmã, ela tinha maquiagens de criança, sabe? Então eu usava as maquiagens dela pra gravar os conteúdos. Nossa. Sim, e assim, eu tinha uma única paleta de maquiagem, que era de criança, aquelas quadradinhas, assim. Sim. Que toda mulher que já foi criança já deve ter Sim, tido sim, eu tive. uma paleta daquela. São quadradinhas assim, e eu tinha uma única paleta. Então, postava vídeo sempre, fazia challenge sempre, e o challenge tem Com que as ser mesmas cores. Sim, e o challenge tem que ser aquela maquiagem pá, né? Isso. E toda vez que eu ia fazer um vídeo, eram as mesmas cores. Eu ficava, o que eu vou inventar agora com essa única paleta? Mas aí eu fui fazendo aos poucos, e depois eu fui conquistando tudo, graças a Deus. E aí foi quando eu percebi que eu precisava ganhar dinheiro com o meu trabalho, porque aquilo ali era um trabalho, estava tomando do meu tempo, e que eu queria aquilo, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Então foi quando eu pensei, eu preciso trabalhar com isso. E eu comecei a ser contratada por algumas marcas, inclusive daqui de Carpina. Legal. Foi, e depois eu comecei a estudar, a investir, porque eu comecei a perceber que trabalhar com a internet não é simplesmente gravar um vídeo e postar. Não é uma coisa tem que básica. ter toda uma estratégia. Exatamente. Então, abri a minha mentalidade, expandi e comecei a perceber que se é um trabalho, também precisa de estudo, de investimento, de aprendizado sobre aquilo para você poder cada vez mais melhorar. Então, eu investi tanto na maquiagem quanto no conhecimento da internet e do marketing. Perfeito. E aí, conta pra gente essa história do que você teve um boom na internet. Sim. Conta essa história pra gente, né? Você viralizou. Sim, sim. Não foi isso? Conta pra gente como foi que você viralizou. E foi uma viralização tão grande assim que muitas pessoas começaram a comentar, ela comprou seguidor, o que foi que ela fez? Não existe isso, porque assim, como o trabalho na internet aqui é muito novo, a gente vê que é difícil, Sim. né? E a maioria das pessoas que a gente conhecia eram influenciadoras muito famosas de muito tempo. Então, essas influenciadoras já estavam na internet quando nem tinha capim, né? Como elas falam. Começavam no YouTube e depois foram pro Instagram. Foi um crescimento gradativo. Exatamente, 10 anos influenciando na internet para poder... Na verdade, então, você estava trabalhando já por muito tempo, já estava. Teve o boom, mas é resultado também do que você já estava construindo. Sim, exatamente. Aí quando esse boom aconteceu, muitas pessoas que não me conheciam ou que não me acompanhavam, achou que foi de uma hora para outra. Acharam que era de uma hora para outra e aí vinha logo, comprou seguidor. Mas não era isso, de fato. Eu estava ali já há muito tempo, eu trabalho na internet desde 2019 e eu viralizei, trabalho assim, comecei a postar desde 2019, eu viralizei no final do ano 2022, no caso, né? 2024. 2022 foi quando eu viralizei, em novembro do final do ano. E aí, quando foi em fevereiro, eu já tava com 400 mil seguidores. Nossa. E eu viralizei muito. Em uma semana, eu saí de 3 mil seguidores, eu acho, pra 100 mil. Então, em uma semana, eu ganhei 100 mil seguidores com um vídeo que eu viralizei. E a emoção? A emoção era muito grande e era tipo assim, como assim? Não, isso não tá acontecendo. Peraí, isso tá acontecendo mesmo. Era muita gratidão no meu coração e foi maravilhoso. E aí vem muita coisa boa junto com esse viralizar, mas também vem muito hater.
Sim. Como que você lida com os haters? Então, eu sou uma pessoa que, assim, na minha adolescência, eu tive muitos problemas com amizades. Então, eu sempre fui muito ingênua com as amizades que eu tinha. Então, eu achava que as pessoas também tinham a mesma bondade que eu tinha com elas. Sim, Só que a gente, na vida, a gente vai encontrar pessoas que têm más e que têm boas intenções. Só exato. que eu achava que só tinha de boas intenções. Então, eu tive algumas amigas, alguns amigos que me fizeram mal, que me decepcionaram. E eu aprendi a não me importar com a opinião das pessoas. E amadureceu, no caso, né? Exatamente, eu amadureci, até porque eu sempre fui a mais jovem da minha sala. Eu era 2 anos mais adiantada Sim. na minha sala, então os que estavam na minha sala já tinham a mente mais aberta ali, mais avançada, e eu já era mais criança. Então eu sempre passei por isso, até que eu Sim. aprendi. Aprendi. Então, Na marra. exatamente. E aí só aconteceu uma vez de eu de fato me machucar com hater, que foi quando eu viralizei de fato. Nunca tinha viralizado tanto assim. Sim. E aí começaram a comentar nos meus vídeos de maquiagem, que o hater vem com tudo ali, né? É. Ele vê um comentário e aí ele comenta a mesma coisa embaixo. E vem outro comenta a mesma coisa embaixo. Sim, E eles ficam, sim. eles vão na sua identidade, eles querem ferir a sua identidade. Por isso que é tão importante você saber quem você é. Porque quando você não sabe, qualquer comentário atinge você de verdade Exato. e paralisa você. Então você Exato. deixa de cumprir a sua vida, o seu propósito por conta disso. E é até engraçado, né? Eu estava na TPM, então no momento sensível da mulher, né, que a gente sabe, e eu tava viralizando muito, era um vídeo atrás do outro, viralizando muito. Até que eles começaram a comentar que a minha maquiagem era péssima, que eu não sabia me maquiar. Que, nossa, você é realmente maquiadora? Os comentários são bem assim, então pra você ver, ferindo na sua identidade, pra Sim. saber, pra fazer você questionar quem você é. Então eu comecei a me questionar, será que realmente eu sou boa na maquiagem? Sim. Será que eu tô fazendo um trabalho bem feito? Às vezes eu penso que hater é assim, se eu não posso, ela também não pode, né? Sim. Então eu vou fazer por onde ela fica. Eu penso assim, hater, a cabeça do hater eu acho que funciona dessa maneira. Exatamente, exatamente. E aí eu tava com meu namorado e do nada eu tive um surto e comecei a chorar. Ai, porque as pessoas estão comentando isso no meu vídeo. Ele me colocou de volta pra você. Olha isso, eu prefiro. E ele me colocou de volta, falou, volta pra você. Você tá vendo que você tá crescendo muito. Se você não fosse boa, você não tava crescendo tanto assim. Exatamente. Essas pessoas que estão comentando estão incomodadas com o seu crescimento. E você não Exatamente. tem... Olha o tanto de comentário positivo que você tá recebendo. E é assim, né? Eu vi um vídeo do Rodrigo Silva falando que a Olha. gente... A gente... Era assim Amei. antes, minha maquiagem. E é bom que você tem esses vídeos Sim. pra usar como material. Sim, pra mostrar a minha evolução. Exato. E aí... Rodrigo Silva falou assim... Falamos dele hoje, inclusive. Sim, eu gosto muito. Ele falou assim, a gente escuta muitos comentários negativos. Às vezes tem 100 positivos e 1 negativo. A gente dá E a atenção gente só pra dá ele. atenção pra ele. Exato. E foi isso que eu tava fazendo. Mas tinham muitos comentários negativos. Porque eu tava no momento ali do meu... Mas eu tenho certeza pico. que os positivos ainda eram Sim, maiores. com certeza. E aí o meu namorado me fez enxergar por esse lado. Depois disso, nunca mais eu deixei hater me atingir. Perfeito. Até porque eu comecei a usá-los pra viralizar ainda mais. Então, Você pega lá o comentário pego, e exatamente. cria conteúdo. E as pessoas ficam muito iradas, sabe? Quando elas leem aqueles comentários, porque elas olham assim e falam, nossa, como alguém tem coragem Pode ser de comentar. cruel desse jeito. Exatamente. Você Aí- pega o limão e faz uma limonada. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer na internet. Ontem eu encontrei uma seguidora que falou assim, nossa, lá no shopping, eu fui no shopping em Recife e encontrei ela numa loja de maquiagem. E ela era maquiadora, tava com um delineado lindo, né? E ela falou assim, nossa, eu conheço você. Eu falei com ela e ela falou, nossa, meu sonho é trabalhar com a internet também. Eu tenho muita vontade, eu gosto tanto de gravar vídeo. Já fiz até alguns, mas eu parei porque eu não sou muito insegura com o comentário das pessoas. E aí eu falei pra ela assim, você não pode deixar isso acontecer, porque o poder da sua vida, no caso o seu propósito, está na Sim. mão das pessoas. As pessoas estão com o controle da sua vida nas mãos. Então elas controlam quem você vai ser, o que você vai ser, se você vai ser feliz ou não. Elas que estão controlando por causa de um comentário. Você tem que Perfeito. saber quem você é e deixar com que as pessoas falam o que elas quiserem, porque independente se você postar vídeo ou não, se você está vivo e respira, até mesmo quando você morre, você é Exato. comentário na boca dos outros. Exato. Então a gente não pode deixar isso ser tão forte assim na nossa vida, Isso. sabe? Tem um comentário bem bacana que fala assim, que você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça. Sim, eu já ouvi. Mas você É pode maravilhoso. impedir que ele crie ninho, Ninho. que ele faça ninho ali. Exatamente. É exatamente isso. Eu falo muito que eu tenho uma barreira. Eu sei que eu sou, que é da barreira pra cá,
e nada vai me afetar, né? Porque as pessoas falam de que bate na barreira e volta. Porque as pessoas às vezes até ficam irritadas porque eu não me estresso com o que falam. Então, é o veneno bate e volta, entendeu? Às vezes, assim, quando você lê, às vezes são comentários muito cruéis mesmo, Sim. são muito cruéis mesmo. Sim. E aí quando você lê, eu sinto aquele peso, sabe, de maldade. Exato. E aí dá aquela tristeza instantânea, mas ao mesmo tempo você que se conhece, você sabe quem você é, sabe do seu valor, Sim. você não deixa isso entrar. Ele vem, ele bate, você sente, mas ele vai embora. Exato. Ou então, como a psicóloga que eu conheço, a Dani, fala, joga no saco sem fundo e segue a sua vida. Perfeito. Exatamente. Ou faz do limão a limonada. Pega o sim. comentário. Vou criar conteúdo a partir Exatamente. daqui. Na internet é tudo estratégia. E a gente não Sim. tem que. Na internet, a gente acaba levando tudo pro lado pessoal. Exato. Mas tem que aprender a usar isso como estratégia Sim. pra gente crescer ainda mais. Porque Exato. é tudo estratégia, conteúdo é estratégia, tudo que você posta ali é estratégia, não é só vídeo, não é só foto. Exatamente. Tem pessoas que acham assim, eu vou postar todos os dias, vou soltar ali 3 Reels, vou soltar vários, sei lá, 50 histórias por dia e vou crescer. Não é assim, Mas não né? é assim. A gente sabe que tem um passo a passo, tem um porquê, tem toda uma estratégia ali por trás. E muito bacana você falar dessa parte do investimento, que tem pessoas que acham assim, não, eu vou crescer, eu vou ficar, sei lá, rica para depois investir. E o caminho é o contrário. Exatamente. O caminho é o contrário. Você Exatamente. investe para você poder crescer, né? Me conta sobre... Eu acabei de falar sobre essa questão de postar todos os dias. Me conta sobre essa frequência. Você é de postar todos os dias? Você tem essa cobrança de... Eu tenho que postar. Ai, meu Deus. Não fiz vídeo. Como é isso? Me conta. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Inclusive, Sim. até postei uns stories esses dias falando, gente, eu tirei um dia pra eu respirar, descansar. Solta o celular um pouco, porque eu literalmente estava me vendo assim. Eu acordava, então eu tomava café, fazia meu devocional, que é uma coisa que eu não abro mão. Perfeito. E aí tinha o meu momento com Deus e a partir depois desse momento que eu tinha, era o trabalho. E quando você trabalha em casa, você tem esse risco. Ou você trabalha demais, ou você procrastina o dia inteiro. Sim. Porque você trabalha em casa, então você tá confortável ali. Exato. E aí você fica trabalhando e você nem vê a hora passar. E quando você vê, já tá na hora de você dormir. Você passou o dia inteiro, você trabalhou, sei lá, 15 E horas se entrar por ali no dia. Instagram, acabou. Você vai Acabou. ficar... Então é bem difícil também essa questão. Porque eu mesmo coloco meu celular em preto e branco. Porque aí tem menos estímulos no cérebro. E eu consigo Como manter assim, o preto e foco. branco? Sim, no iPhone tem uma configuração. Depois vocês pesquisem lá. Nas configurações, Olha aí, gente. E- Preste atenção nisso aqui. acho que é como se fosse uma mudança de cor que você faz. Sim. É uma alteração de cor. E o celular inteiro, ele fica todo em preto e branco. Você vê todas as imagens em Sim, preto e fica branco. tudo. Então, tudo que você mexer nele Porque fica as em preto e branco. cores estimulam. Estimulam muito o cérebro. Então, quando você vê um vídeo, aquilo ali estimula muito. Bacana. Mas Terminar a entrevista aqui, já vou pegar o celular. Sim, é filtros de cor. Lembrei agora o nome. Em filtros de cor. Coloca lá em Filtros de cor. configurações. É só Show. pesquisar. E aí eu até faço isso pra eu poder manter o foco. Mas eu Sim. realmente me cobro muito, por exemplo, todas as viagens. Quando a gente vai viajar, meu namorado até se estressa, porque ele fala, vamos aproveitar a viagem. Eu, não, mas eu tenho que aproveitar. O namorado dela tá aqui, gente. Gravando tudo. É a sua produção, né? O seu minha produtor. mão direita. E aí, ele fala, vamos aproveitar a viagem. Na minha mente é assim, vamos aproveitar a viagem para produzir conteúdo. Porque é uma Da mente oportunidade. dele. Não quero trabalhar. E acaba trabalhando você e trabalha ele. Sim. E aí, mas assim, como o meu conteúdo é de maquiagem pra Sim. durabilidade, então quando a gente vai muito à praia. Então, quando eu vejo a praia, eu falo que é uma oportunidade pra gravar vários Sim. conteúdos ali com a maquiagem intacta. Sim, E eu não posso sim. deixar isso passar. Mas eu sempre dou um jeito de tentar aproveitar das duas formas. É importante. Só que a gente precisa ter esse momento. Eu me Sim. cobro muito e eu posto todos os dias, sim. Só que às vezes, como eu falei, por essa questão da gente se cobrar tanto, tem dias que você tá acabada, Sim, sabe? exato. Você tá E cansada. aí você pega o celular, as pessoas notam, né? Sim. As pessoas E às percebem. vezes, do nada Você eu tá sumo. bem e tal. Do nada eu sumo. No outro dia eu apareço, gente, tudo bem com vocês? Aqui Como se nada tivesse esquece, o acontecido. dia de ontem não aconteceu. Passou, vamos deixar lá no passado. Mas isso só acontece quando eu estou muito cansada, assim, Aham. em época que eu vou abrir as vagas do meu curso, algo assim. Sim. Porque a gente fica ali 30 dias trabalhando, né, postando muito. Eu, por exemplo, tô numa época agora de antecipação, então são 3 posts por dia, Nossa. stories, mais o backstage, né, do que tem por Sim, trás. sim. Então, por isso que eu falei, agora eu tô começando tendo que delegar funções, porque realmente é Exato. muita coisa pra se fazer. Não só para o namorado, né? Sim. Para outras pessoas, porque para o namorado já delega. Sim. E me conta sobre esse curso. Como é que ele funciona? Se ele é para quem
tá iniciando, porque eu digo assim, eu me maquio. Hoje eu fiz a Sim. minha maquiagem, gente. E foi aprovada, não foi, gente? Tá belíssima, Tá belíssima, aprovada. arrasando. Mas aí esse seu curso é para quem está começando? Por exemplo, a pessoa não sabe nada, não sabe técnicas, Uhum. ou é para quem já sabe e quer tornar a maquiagem, como é que você Mais fala? resistente. Resistente. Ou é tudo junto? Fala um pouco pra gente. Então, Divulga aqui o seu trabalho. Com certeza. O Maquiagem Anti-Oleosidade, que é o meu curso, ele serve tanto para pessoa que não sabe nada, quanto para você que quer durabilidade. Então, nele você vai aprender tanto a se maquiar do zero ao avançado, como também a fazer a sua maquiagem ser anti-oleosidade, ou seja, a prova de oleosidade, porque a gente que mora no Nordeste e nós mulheres de pele oleosa sofremos para ter durabilidade na Exato. maquiagem. Então, eu desenvolvi o meu método, que é o método MAP, que é justamente para você fazer uma maquiagem à prova de oleosidade. E além dessa maquiagem ser a prova de oleosidade, ela também é a prova d'água, de lágrimas, pra gente poder ir pra igreja, chorar muito, a maquiagem ficar intacta. Já quero! A prova de suor e a prova de praia, de piscina. Então você super pode aproveitar muito a sua viagem, tomar banho de praia e de piscina, e depois sair pra tirar as suas Continua fotos. bela. Belíssima. Eu gosto dessa liberdade, assim, de você Sim. poder se maquiar e confiar que a maquiagem vai continuar lá, Sim. sabe? Sim. Então o curso é de fato tanto para aprender a se maquiar do zero ao avançado, porque você aprende tudo sobre Perfeito, maquiagem, boca, perfeito. olhos, pele, mas também para ter essa hiper mega durabilidade. E lá você passa as técnicas, né? Porque às vezes as pessoas acham que o importante ali na maquiagem são os produtos que você vai estar colocando. Ah, tem que ser... Isso era outra dúvida que eu tinha, que eu Sim. gostaria de lhe perguntar. Sobre essa questão das marcas. Se eu consigo fazer uma maquiagem boa com produtos baratos. Sim, depende muito. Eu, por exemplo, quando eu não tinha dinheiro nenhum para comprar maquiagem, eu aprendi isso. Que existem produtos que dá para você investir um pouco mais, mas existem produtos que dá para você comprar mais baratinho. Mas tem aqueles que você tem que investir. Tem Por que exemplo, investir, por uma exemplo. base. É o produto que você vai Sim. passar no seu rosto inteiro. Um corretivo. São produtos que Uhum. realmente você precisa de um E é o produto que melhor. sustenta, né, o todo, Exatamente. a base. Então, assim, Já muitas... diz, base. é a base da maquiagem. Então, existem produtos que dá pra você investir menos. Por exemplo, uma paleta de sombras, que existem muitas mulheres que às vezes não sabem, acabam investindo naquelas paletas enormes e super caras. Mas tem paletinhas bem menores, de marcas Vou confessar baratinhas. pra você aqui, eu nunca fui muito boa de fazer Sombra. desenho de sombra. O que é que eu faço? Como foi que eu fiz essa maquiagem hoje? Vou fazer o contorno, que eu faço com um pó mais escuro, eu não Sim. faço com bastão. Vou fazer um pozinho mais escuro aqui, né, pra fazer o contorno marronzinho, aí já pego o pincel e já faço. E aplica. Exatamente. Aí vou passar o blush, aí já Sim, e isso é muito legal, essa técnica. fica um esfumado Isso é uma maravilhoso. Isso é uma técnica. Olha aí! Não, gente, não sou leiga, tá? Isso eu aprendi com Geise e Mariana, tá? Isso não foi do além, não foi da minha imaginação. Então, eu, por exemplo, fiz isso hoje. Quando eu tô com pressa, eu pego o contorno e aplico tanto no rosto, né, quanto nos olhos. Essa técnica faz com que a maquiagem fique monocromática. E ali, aqueles tons ficam mais harmônicos. Eu percebo isso. Fica bem mais bonito, porque fica tudo monocromático. Sim. Eu gosto muito de fazer isso, porque fica um esfumado assim muito sutil, Sim. muito leve. Então, por exemplo, quando você tá com pressa, você faz, mas ao mesmo tempo não fica a pálpebra sem nada. Então, pelo menos tem uma sombra ali. É bem interessante. Então, estou certa. Tá arrasando. E me conta uma coisa, no seu curso são aulas gravadas que a pessoa pode ficar reassistindo. Eu falo isso porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que assistir, Sim. assistir, Eu também. assistir, anotar, assistir. Então, seu curso ele é gravado, ele fica lá para a pessoa que quiser assistir ou ele é ao vivo? Então, são aulas gravadas e também nós temos um grupo no WhatsApp. Perfeito. Aí a pessoa tem acesso ao curso por 1 ano e tem acesso também a esse grupo no WhatsApp por 1 ano, onde ela tem acesso direto a mim, para poder tirar as dúvidas. Sim. Porque eu acredito que só o curso não é suficiente. A pessoa precisa ter um contato ali com o expert do assunto para tirar suas dúvidas. E aí, por isso que eu criei esse grupo no WhatsApp, pra gente poder conversar sempre. Aí as alunas também mandam os resultados. Sempre tem dúvidas, né? Quando Sempre. você vai colocar na prática. Sempre, sempre. Porque, assim, às vezes é uma pessoa que não sabe nada de maquiagem. Sim. E ela compra o curso e ela se sente sozinha, perdida. Porque ela assiste aquilo ali, mas ela nunca fez nada. Então, ela não sabe nem pra onde vai, fica perdida. Então, se a pessoa não souber nem qual pincel, qual é o pincel de blush, qual Exatamente, é o pincel, ela vai aprender. Ela vai aprender tudo. Maravilhoso. E aí, se a pessoa fica assim, perdida, e ela fica sozinha, isso desmotiva. E aí, uma mulher que comprou um curso para tentar aumentar a autoestima dela,
acaba diminuindo, porque ela olha Sim. assim e fala, não sou capaz, não vou conseguir. Sim. Sozinha eu não consigo, mas se ela tiver um grupo de mulheres, num grupo que está incentivando, que estão mandando os resultados todos os Sim. dias, e também eu como a expert no assunto que estou influenciando elas E ali, é muito apoiando, melhor. né? E tirando Exatamente. dúvidas e tudo. Apoiando, motivando. Quem é maquiadora também? Você acha que é interessante para ela aprender essa questão da durabilidade da Com maquiagem? certeza, sem dúvidas. Eu já trabalhei como maquiadora, então eu já maquiei algumas mulheres, e isso é muito necessário, porque já imaginou você pagar? Eu já tive alguns depoimentos de alunas que disseram assim, ai, finalmente eu aprendi a maquiagem que vai durar na minha pele, porque elas conseguiram o resultado através do curso, mas ela falou assim, nunca mais eu vou depender de maquiadora, porque ela lembra de um dia que ela fez uma maquiagem profissional para um evento muito importante e a maquiagem derreteu inteira, assim, em pouco tempo. Então ela começou a transpirar, começou a suar e a Começa a sair maquiagem aquelas já plaquinhas. começou a sair aquela tinta, né, aquela coisa, Ai, e é ela ficou desesperada, horrível. tanto ela quanto a mãe dela, se eu não me engane. E aí Nossa. elas pagaram e perderam E dinheiro é uma praticamente. dor, não é? Sim. É uma dor porque ela não foi só a maquiagem que ela investiu ali numa roupa, A obviamente. imagem, a autoestima, Exato. É muito e doloroso. acaba se decepcionando, né? E agora a gente entrando em autoestima, eu quero entrar num tema um pouco mais delicado, sobre a questão da sua pele, não é? Que é pele acneica, né? Que Isso. fala. Me fala um pouco sobre esse processo que você vive, que eu vejo que a Geise, ela traz ali no Instagram muito essa questão do se amar, não é, Geise? Sim. Do se reconhecer, do realmente ver quem você é e não querer. Uma coisa que eu acho muito bacana no seu Instagram é que você fala sobre as edições de imagem. Sim. Então, tem muitas pessoas que também têm a pele acneica e vê tanta perfeição ali no Instagram que acaba se colocando para baixo, porque a sua pele, naturalmente, mesmo fazendo procedimentos, vai ter uma pele com textura, é assim que fala, né? Pele Vai com ter uma pele texturas. com textura e vai ficar naquela comparação com aquelas peles que geralmente são peles com efeito, não é, na Exatamente. internet. A maioria das pessoas usam filtros, efeitos na internet. Ninguém quer postar uma foto sem filtro. Eu, por exemplo, gosto muito de editar todas as minhas fotos. Os Sim. vídeos eu prefiro usar sem filtro justamente porque é algo que elas vão assistir ali. Mas as fotos eu gosto muito de editar porque eu acho que dá uma imagem mais Sim. bonita. Acho que faz parte da foto, a edição. Sim. Só que o vídeo é algo mais real. É E algo gera mais mais natural. conexão também. Exatamente. E aí muitas mulheres ficam assistindo maquiadoras que usam filtro e tá na cara, né? Olha. Aí, ó, eu não uso filtro, aí dá pra ver tudo. E aí algumas pessoas ficam comentando sobre a minha pele, porque, nossa, vai cuidar dessa pele. Só que muitas vezes as maquiadoras que elas assistem também têm uma pele com texturas, porque a maioria das pessoas tem. É muito difícil ter uma pessoa que não tem textura nenhuma na pele. Sim. É aquela pele perfeita, sabe? Sim, Que a gente olha pra aquela menina e fala, pele perfeita. É. Normalmente são peles normais ou Até peles com secas. os vídeos já para editar também, não é? Exatamente. Normalmente as peles perfeitas são peles normais ou secas, que ela não tem um poro, não tem uma cicatriz, não tem uma acne, é aquela pele perfeita, padrão. Só que nem todo mundo tem essa pele assim, e tá tudo bem. Acho muito bacana isso. Exatamente. Então muitas mulheres ficam se comparando. E aí foi uma forma que eu vi de mostrar pra elas que a realidade é essa, tá tudo bem, a gente precisa voltar pra realidade, porque hoje a gente vive tanto na internet que as pessoas querem ser perfeitas, mas não existe isso. Sabe, é uma coisa tão básica, gente, não existe perfeição, mas as pessoas querem ser perfeitas. E aí fica nessa luta constante, muitas vezes colocam até a saúde em risco por conta de perfeição. Querendo fazer procedimentos que vá afetar, exatamente, e isso é muito sério. Sim. Então, assim, eu gosto de influenciar por esse lado, para que as pessoas cuidem de si mesmas. Gente, te amo, mulher, tu é perfeita. Para que elas cuidem de si mesmas com responsabilidade, né? Perfeito. Nessa questão da pele real, você, como você falou, né? Você escuta muitas pessoas falando que pode ser descuido seu, como se a gente tem o poder. A culpa fosse minha. Como se a gente tem o poder de controlar 100% a nossa pele, né? Eu tava até conversando com a minha esteticista esses dias, que eu sou uma pessoa que cuido muito da minha alimentação, sabe? Gosto de fazer exercício, gosto de estar ali fazendo skincare e tudo. E às vezes nasce ali umas espinhas, sabe? Aleatórias, ninguém chamou. Ninguém convidou. Agora mesmo eu tô com umas 3 aqui no queixo. Ninguém convidou. Bem mas elas vêm, mesmo estando ali, a minha saúde regrada. O emocional também conta muito, não é? Sim, a acne é uma doença multifatorial. Então, as pessoas ainda têm a mente muito fechada sobre isso. Elas acham que acne é porque come muito chocolate, por exemplo. Tem esse tipo de comentário nos meus vídeos. Ai, menina, vai parar de comer chocolate. Gente,
Pelo amor de Deus, eu tenho pressão baixa, eu quase não como Você não doce. responde esses comentários, Não, né? eu Pelo nem, amor de... nem dou muita atenção, Sim. sabe? Eu uso esses comentários mais pra saber como eu vou produzir meus conteúdos, porque o Perfeito. hater é seu melhor amigo. Fazendo o limão, a Então, limonada. eu olho e falo... A ordem é essa, gente, né, gente? Exatamente. Por que que ele comentou isso? Deve ter alguma coisa. E aí eu faço até um post polêmico, enfim, mas não perco o meu tempo respondendo hater, porque a mentalidade que eles dele é querem aquela e ele também. quer me atingir. Sim. Perder meu tempo? Não. Então, assim, elas pensam que é por conta que a pessoa come muito doce, ou porque a pessoa come muita fritura, que também é uma coisa que eu não vivo comendo Sim. muito, ou porque a pessoa, por exemplo, não faz skincare, não cuida da pele. Sim. E um dos mais que eu recebo, os comentários que eu mais recebo é porque eu uso maquiagem. Só que tudo que você passa na sua pele entope os poros. As pessoas não acham, tipo, acham que não. Mas assim, se você passa um hidratante, um protetor solar, até o protetor solar causa acne. Sim. E as pessoas não sabem disso. Eu já usei o protetor solar que... Causou acne. Exatamente. Então, assim, tudo que você... Até a poluição do ar Sim. pode piorar a sua pele. Tudo que você colocar ali na sua pele a longo prazo, você não limpar É ela... uma camada, É uma né, que a gente camada. vai estar criando ali na nossa pele. Exatamente. E aí vem essa questão de que eu não cuido, só que eu cuido da minha pele. Inclusive, eu tô fazendo tratamento, já fiz vários, já fiz ingestão de antibióticos, inclusive, mas sempre comentam assim, eles querem me empurrar Roacutan. Toma Roacutan e resolve logo esse problema. Ai, Mas meu por que Deus. isso? Esse problema das pessoas ficarem falando da sua pele. Porque eles não conseguem, tipo, simplesmente aceitar que uma pele acneica tá tudo bem, é acneica, tá tratando e tá tudo bem. Não, porque as pessoas vão olhar, porque as pessoas vão comentar. Hoje você já é muito tranquila. Sou quanto muito a tranquila isso. com isso. E realmente o Roacutan é um tratamento que eu não quero fazer, porque como eu falei, aquela Perfeito. questão da responsabilidade. É um tratamento muito, muito sério e é uma coisa que eu não estou disposta realmente a fazer. Sim. Eu prefiro tratar minha acne de forma... com uma skincare mesmo, Sim, uma forma mais leve, sutil, que inclusive tá me dando muito resultado. Então, assim, Coisa boa. muitas vezes eu tô ansiosa, então minha pele enche de acne. Porque o emocional, Sim. Aí o emocional, No meu caso é o melasma. hormonal, Eu tenho alimentação. melasma. Tem E melasma. aí Eu também tenho aqui, tá começando um pouquinho. E aí acontece isso. Então, a acne é multifatores, não é só alimentação, não é só doce, não é falta de cuidado. Então, se você acha que acne é só falta de cuidado, não é, porque assim, no caso de nós mulheres, a gente cuida muito da nossa pele. Às vezes tem gente que tem acne porque cuida demais da pele. Já vi uma pessoa que tava cuidando tanto que teve acne. No meu caso, eu já passei por Gente, eu tô um pouco com a sinusite atacada, tá? Então eu vou ficar agora um pouco fanha. Vocês não liguem não, tá? Tem uma dermatologista que eu fui pra ela uma vez, me passou vários produtos. Alguns deles manipulados. Sim. Mas eu acredito que você primeiro precisa estudar aquela pele, saber quais as necessidades dela, entender. Ela não me fez tantas perguntas. Quando eu estava com melasma, já passou os produtos, eu fui e coloquei, deu efeito rebote. Ai, meu Deus. Minha pele estava de um jeito, ficou 3 vezes pior. Já aconteceu comigo isso com uma esteticista. Terrível, 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 terrível. Porque assim, você investe. E assim, é o profissional da área. Então Exato. Você tem total confiança. Exatamente. Aquela pessoa estudou, aquela pessoa tem experiência. Exatamente. E aí deu um efeito contrário. E eu fiquei péssima, péssima porque a minha pele estava daquele jeito, péssima porque eu investi. E você trabalha com a sua imagem. Exatamente. Péssima também porque você se dedica àquele processo, né? De estar lembrando de passar de manhã, de gastou noite. tempo, gastou que dinheiro. é uma dedicação, né? Que você tem ali para estar cuidando da sua pele e dar um efeito. A expectativa, né? Exato. O resultado vai eu fiquei vir. muito irritada. Geise, fala pra gente um pouquinho agora. Quem é Geise Mariana? Quem é essa mulher? Então, sou filha amada do Senhor. Até estava conversando com a Jennifer que eu falei, quem é você também? Me responde. E ela falou, sou filha amada do Senhor. E eu também sou, graças a Deus. Amém. Encontrei um pai que me ama muito, que cuida de mim sempre. Eu também sou maquiadora profissional, como vocês já ouviram aqui, influenciadora e empresária. Então, eu também tenho a minha própria empresa, sou a minha própria empresa. Mas eu também sou aquela mulher muito alegre, muito feliz, que gosta de fazer as pessoas sorrirem. Eu sou muito focada e determinada. Então, quando eu quero algo, eu faço a minha oração para Deus e vou lá fazer a minha parte. Porque eu entendo que não é só você pedir para Deus e Deus... ficar lá sentada. Ai, meu Deus, vai cair do céu. Não vai, a gente tem a nossa parte como ser humano. Sim. Então eu sou aquela pessoa que corre atrás. Inclusive aquela pessoa que se cobra tanto, né? Porque eu realmente sou muito focada, determinada. Quando eu quero algo, eu vou atrás até eu conseguir.
Então, muitas vezes eu penso, por isso que eu tô aqui nesse trabalho na internet, porque muitas pessoas desistem no caminho. Sim, Não é sim, fácil. Então, sim. você precisa realmente ter um foco. Você precisa ser determinada, ter uma visão do que você quer na vida. Então, eu sou essa mulher focada, forte, determinada. E eu também sou aquela mulher que gosta de ajudar as outras. Eu estou Perfeito, aqui para servir, servir a Deus e perfeito. servir também as pessoas. Tem muitas qualidades. Coisa linda, que coisa linda. Me conta, achei muito interessante quando você falou dessa questão da responsabilidade, de Uhum. que você trazendo ali, todo mundo falando para você usar o Roacutan, né? Roacutan, Roacutan. seria um caminho mais fácil, talvez mais rápido, Uhum. mas achei muito bacana essa sua preocupação em ser responsável, porque você influencia. Sim, Tudo que você faz, eu acredito que o que você usa, as pessoas copiam, porque exatamente. pessoas que influenciam, tem várias outras pessoas ali que vai meio que lhe copiar e fazer aquilo que você mostra, o que você faz, né? Total que você trabalha com isso também. Então, achei muito bacana essa parte de você, não, eu tenho essa responsabilidade, porque a gente vê hoje em dia muitas influências que não têm Exatamente. esse filtro de o que é que eu vou falar, o que é que eu vou mostrar. Me conta como que acontece com você para passar por esse filtro quando você pensa em fazer alguma coisa. Isso aqui eu tenho que pensar direito, analisar se você faz uma análise, até Sim. com marcas mesmo que te contratam. Eu vou ali nas minhas verdades. Eu esqueci a palavra que Na fala. sua missão, no seu valor, nos seus Sim, eu vou nos propósitos. meus valores. Primeiro eu vou nos Perfeito, meus valores. perfeito, Então eu penso assim, sou eu. Porque se perfeito. não for eu, pra que eu vou fazer? Não vale a pena eu, Está sabe, em harmonia, me né? vender ou fazer qualquer coisa que eu seja contra aquilo só por dinheiro ou por fama. Então, assim, muitas pessoas podem crescer na internet, por exemplo. Existem duas formas. Você cresce pelo lado bom, né? Pelo Sim, caminho bom, sim, ajudando as pessoas, ou você cresce com polêmicas, que exato. é pelo caminho ruim. Eu falei aqui que eu faço alguns posts polêmicos, mas essa Sim, polêmica aí é outro lado da sim. polêmica, ali para trazer uma reflexão para as Sim. pessoas. Sempre uso essa polêmica para fazer as pessoas refletirem sobre algo Ali já na é no campo vida. da estratégia. Pronto. Exatamente. E aí, mas a polêmica ruim, né, que é falando mal de alguém, criticando as pessoas, gerando burburinho. Então, Sim, isso aí não combina com os meus valores. Então, pra que eu vou fazer isso? Eu vou influenciar as pessoas, vou perfeito. influenciar outras a fazer o mesmo. As pessoas vão gostar daquilo que estão vendo, porque nós, seres humanos, nós gostamos de fofoca. Então, é alimentar esse Sim, lado ruim mesmo do ser humano. Então, eu olho sim, para os meus valores, mas no início quando eu não sabia muito sobre internet, né, a gente vê todo mundo postando o que vai dar certo. Então a gente começa, eu vou postar isso porque vai dar certo, vou fazer isso porque vai dar certo. Mas eu comecei a observar, sabe, qual a minha função aqui? Porque perfeito. não é só, sabe, fazer pose e dar close na internet. Eu não tô aqui só pra isso, não é possível que eu estou aqui só pra isso. Tem o propósito. Exatamente. Então eu entendi, através do Senhor, né, de Deus, que o meu propósito é servir a Ele e as pessoas. Então, simplesmente eu Perfeito. penso, como eu posso ajudar alguém com esse conteúdo? Isso vai ajudar alguém? Isso vai transformar a vida de alguém? Não existe nada mais maravilhoso do que você trabalhar para transformar a vida das pessoas. Sei que tu sabe disso, Sim, porque tu trabalha transformando vidas. E quando a gente fala assim, transformar vidas, a gente pensa, nossa, vai pegar uma pessoa que tá na rua, uma pessoa que não tem nada, vai botar ela numa casa, vai transformar ela numa milionária, mas não é isso. Transformar a vida é muito mais profundo, é uma coisa sim, mais íntima. Então, assim, quando eu transformo a autoestima de uma mulher, quando eu ensino ela a se maquiar de verdade, eu transformo completamente a vida sim. dela. Porque aquela mulher está em várias áreas da vida dela. Ela está no trabalho com uma maquiagem que tá bonita, está sendo Perfeito. elogiada no trabalho, ela pode até subir de cargo por conta da beleza, da maquiagem, da imagem que ela está Isso. passando. Exato. Transforma um casamento que estava ali Sim. na mesmice, então agora a mulher se arruma, fica bonita e o marido se alegra, os filhos se alegram. Então, assim, é sobre isso, sobre transformar vidas, Ela se sente segura, né? exatamente, sobre transformar de fato e não só sobre ficar dando close e pensando em mim. Então, eu procuro sempre pensar no outro, ao invés de só pensar em mim, Entendi. entendeu? Algo que você almejou já lá atrás e que hoje você olha assim, você faz assim. Conquistei. Consegui. Cheguei lá. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nos 500 mil seguidores, sabe? Sim, Assim, eu sou uma pessoa sonhadora, eu sou uma pessoa focada, sim, determinada, mas pelo fato de eu ter crescido em um local muito pequeno, às vezes é difícil você enxergar
você Sim. estar em um patamar tão alto. O Assim. ambiente te limita um Então, pouco. exatamente. Então, você é limitado pelo ambiente, pelas pessoas que estão ao seu redor que também não acreditam. E aí você fica, mas eu vou conseguir. Só que você não pensa assim numa meta. Então, antes eu não tinha metas, eu não imaginava as coisas que eu ia realizar através do meu trabalho, porque eu não tinha essa visão mesmo. E hoje eu olho que eu já fui pra Itália, já fui contratada por uma das maiores influenciadoras do Brasil, eleita pela Forbes para ser maquiadora dela lá na Itália, fui com tudo Perfeito. pago e trabalhei para ela já em outros eventos. Bati os meus 500 mil seguidores, não só no Instagram, mas eu já ultrapassei 100 mil no YouTube. Também Uau! tenho mais de 100 mil no Quai e tenho mais de 100 mil no TikTok. Então, Perfeito. assim, é uma realização incrível e você olha e fala, é possível. Sim, Sabe, às sim. vezes você olha para as pessoas e você vê aquilo e você acha que é inalcançável, mas por que você não vai conseguir? Quando a gente se move, a gente realmente vai em direção àquilo que a gente quer, que a gente sonha. Perfeito. E o que é que você almeja, assim, olha, Jennifer, agora, meu objetivo agora é X. Meu objetivo agora é isso aqui, se puder revelar, né? Tem Se algumas puder. coisas que Que não mas pode. assim, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo meu método que eu criei para mulheres de pele oleosa, né, que Perfeito. como eu tenho pele oleosa, acneica ou mista também, e querem transformar a autoestima delas, porque eu já passei por isso, de fazer uma maquiagem e quando eu chegava na festa, eu ficava com a minha amiga. Minha pele tá oleosa? Minha pele tá oleosa? Minha pele tá brilhando? Já perguntei pro meu namorado. Minha pele tá brilhando? Porque ficava aquele brilho e me Sim, incomodava, a maquiagem começava a derreter, né? Então, assim, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, eu quero ver vidas sendo transformadas através do meu trabalho, perfeito. porque esse reconhecimento só não basta, eu não quero só números, eu não quero só dinheiro, eu não quero só fama, eu quero receber uma pessoa chegar e comentar, Geise, olha, minha vida mudou depois que eu fiz seu curso, porque mudou isso na minha vida, meu casamento, Perfeito. meu relacionamento, enfim. Eu quero isso, sabe? Então, assim, eu acho que isso é um dos meus maiores sonhos e objetivos. É realmente transformar a vida, gerar valor na vida das pessoas através do meu trabalho. Genial. E agora, o que você falaria ali? Sua câmera ali, olhando para as pessoas que estão iniciando agora, tanto no digital quanto na maquiagem. No digital que eu falo é como influência, que às vezes as pessoas começam ali e começam daquele jeitinho como você começou na sua cidade, achando que tentando mais a sua mente, será? Uhum. Será que... Então essas pessoas que estão iniciando agora e que estão nos assistindo, o que é que você falaria para ela? Então, se você está começando agora, eu quero que você saiba que a bolha que você existe, que você vive, não é só o que existe. Então, só porque você está em um ambiente pequeno, só porque você tem condições mínimas ou nem tem condição nenhuma, só porque você vive uma vida diferente do que você sonha, não significa que você não pode viver diferente daquilo que você está vivendo agora. Então, se eu fosse uma pessoa que ficasse na minha bolha e pensasse, não, eu nunca vou sair daqui, eu moro no interior, 300 habitantes nesse local, só tem pessoas que não têm visão de futuro em relação a mim. Eu tenho duas primas que sonham com a internet. Sou eu e É elas. mesmo. Sabe? Então, assim, as outras Puxa, pessoas, eu chego para conversar com as pessoas e a conversa das pessoas é completamente diferente. Sei lá, uma conversa de um agricultor, uma conversa de uma pessoa que está no trabalho, uma pessoa. Então, são conversas completamente diferentes. sim, E sim. você tá nesse ambiente de pessoas que pensam muito diferente de você e você acha que você não vai sair do lugar. A gente somos seres extremamente influenciáveis. Sim, Então sim. você é extremamente influenciável pelas pessoas que você convive. É muito importante você tentar sair desses ambientes, Exato, pelo menos por um perfeito. momento. Às vezes não tenho condições, não posso sair desse ambiente. Pega o seu celular e usa ele ao seu favor. Existem muitos vídeos de pessoas que pensam longe, que pensam grande, que pensam Exato. diferente. E só de você assistir um vídeo desse já vai te dar motivação. Mas eu acho que a maior motivação é ser constante. Motivação não é você estar sempre alegre, motivado. Sim, Nossa, hoje eu estou cheia de energia. Nem sempre é assim. Assim como você, por exemplo, no seu trabalho, pessoas que trabalham como CLT, por exemplo, tem dias que você acorda e não quer nada, só quer ficar na sua cama. Eu também, como influenciadora, tenho dias assim. E quando a gente é o nosso, nós somos, eu sou a minha própria chefe, né? sim. A gente tem que ter essa responsabilidade, porque não tem outra pessoa para nos cobrar. Então a gente Exato. tem que olhar e falar assim: eu vou levantar e eu vou fazer, não importa se eu estou com vontade ou não. Então o que eu mais diria para você hoje, para você colocar na sua cabeça e nunca esquecer, é que você precisa de constância, de foco, de determinação e que você precisa enxergar além do que você vive e do que você vê no seu ambiente, porque a nossa mente transforma quem nós somos e muda a nossa vida completamente.
Perfeito, perfeito. Ah, fico emocionada. Gente, foi um prazer muito grande ter você aqui conosco. Prazer foi todo Muito meu. lindo ouvir a tua história. E mais lindo ainda, a gente já se conhecia, né? Mais Sim. lindo ainda saber sobre essa sua mentalidade, da responsabilidade que você tem no Uhum. Instagram de influenciar tantas pessoas e de influenciar para o bem, que é o Sim. principal, né? Trazendo ali a glória sempre para o Senhor, que eu vejo que Sim. você faz e Sim. que isso é muito importante. Então, muito obrigada por ter vindo. Vai vir mais vezes, viu? Já Amém. deixo aqui o convite feito, que a Super gente tem top. muito papo ainda para É conversar, verdade. mas eu sou muito grata por você ter aceito o nosso convite, viu? E eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu amei. Até a próxima. Até.